Fala, meu querido, chegamos com a última questão aqui da prova da Santa Casa 2024, questão de conhecimentos específicos que a gente tem que resolver, desenvolver passo a passo aqui o exercício. Vem com a gente aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre eletrodinâmica, circuitos elétricos e conceitos também que envolvem o tema das leis de Ohm. Então, bora estudar com a gente. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente. Então ele está falando assim, a figura 1 mostra o circuito elétrico mostrado por fios de ligações ideais e constituído por uma bateria ideal B. Tá bom, então ele foge um pouquinho de usar o epsilon, né, que é a letra mais conhecida para FEM, mas aqui a gente deixa aqui de força eletromotriz igual a 3 volts. Então a FEM dele é de 3 volts. Vamos anotar essa informação, deixar grifado aqui, que a FEM desse circuito é de 3 volts. E por dois LEDs idênticos, isso é importante, L1 e L2, estão aqui descritos aqui para a gente. E a curva característica de cada um desses LEDs é mostrada na figura 2. Então os dois aqui têm o mesmo comportamento e a gente está estudando. Bom, o que a gente pode falar aqui, Lindon? Ó, se você pegar esse sistema, ele pede para que corrente que atravessa a bateria, em miliamperes que atravessa a bateria. Veja que nesse caso, tanto nesse circuito aqui, ó, tanto nesse LED, vai passar uma quantidade de corrente, quanto nesse aqui também vai passar uma quantidade de corrente. Perceba que essa corrente, ela sai aqui da minha bateria e se divide em duas partes. Uma parte desce para cá e a outra parte desce para cá. O que eu vou dizer aqui é que a corrente que sai da bateria, que eu posso chamar de I total, e a gente pode fazer assim, é a soma da bateria que passa pela corrente do LED 1 mais a corrente que passa pela bateria não, pelo LED 2. Aí como é que a gente vai chegar nessa conclusão, né? Quanto que é o valor? Vejam, aqui, se a gente marcasse pontos, vou marcar aqui um ponto A, não vou chamar de A e B, não, vou chamar de X e Y. Se a gente fizer a diferença de potencial entre X e Y, como esse aqui é um circuito ideal, né? Um circuito aqui que a gente não tem resistências internas, eu posso chamar esse ponto aqui de X e esse aqui de Y. Concorda? Afinal, não tem nenhuma resistência nesse ponto. Quando não tem resistência, eles estão sobre o mesmo potencial. Eu chamei isso aqui de potencial X e esse aqui de potencial Y, porque existe uma diferença de potencial causada pela bateria. Aqui da mesma maneira, aqui eu tenho uma diferença de potencial X e Y, por quê? Porque entre esses dois pontos não existe nenhum resistor. Da mesma maneira, aqui também não existe nenhum resistor, nenhuma bateria, nem nada. Então eu posso dizer que para o LED 1 e para o LED 2, todo mundo está sobre a mesma diferencial, inclusive da bateria. Então você percebeu que a força eletromotriz aqui, que é a diferença de potencial entre X e Y, é também a diferença de potencial dos dois LEDs. Então, logo, a gente pode retomar aqui pelo gráfico que quando a DDP é de 3 volts, e de onde sai essa informação de 3 volts? Ao dizer que a DDP entre esses dois pontos aqui da bateria é de 3 volts. Então aqui também é 3 volts e aqui também é 3 volts. Logo, a corrente que passa por cada uma das lâmpadas é a mesma e vale 300 miliamperes, né? Então a gente pode dizer que a corrente total aqui que chega no meu circuito é de 0,3 amperes mais 0,3 amperes. Isso aqui me dá uma corrente de total de 0,6 amperes, o que respondendo em miliamperes, a corrente que passa pela bateria, a gente pode falar que é de 600 miliamperes. Perceba que tudo que a gente fez aqui vem pela análise gráfica e pela análise também do circuito elétrico. São 600 miliamperes, afinal, cada um deles tem uma diferença de potencial de 3 volts e pelo gráfico, quando é 3 volts a DDP, a corrente dele é de 300 miliamperes, no total então dá 600. Maravilha, essa é a resposta do nosso item A. Agora vamos para o item B. Ó. No item B, ele está falando o seguinte, ó, associando-se um resistor ohmico em série à bateria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui só para você ver se você representaria. Aqui nós já temos um problema, você está vendo? Aqui nós colocaríamos um resistor R.
né? E aí eu já não posso chamar isso aqui de x. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar de outro nome aqui, ó. Então eu vou ter que chamar ele de, sei lá, vamos chamar de z. Por quê? Porque agora, entre o ponto X e esse ponto, existe uma resistência e existe uma diferença de potencial. Então, eu não posso falar que aqui chamar aqui de X. Eu posso chamar aqui de Y e Y, afinal, aqui não tem nenhuma resistência que influencia no circuito, né? Então, a gente deixa a mesma letra sem problemas. Então, associando-se em série um resistor em série com a bateria, essa passa a passar uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Percebam aqui, meus queridos, se você está chegando aqui, vou colocar que está saindo dele de novo 200, de novo não, né? Dessa vez 200 miliamperes. Se saem 200 miliamperes e os dois, ela vai passar por esse resistor, uma corrente de 200, vou até colocar aqui para você, ó. Deixa eu colocar ela retinha aqui, bonitinha para você. Vai passar por esse resistor 200 miliamperes, sem problemas. Agora, quando ela chega aqui nesse ponto, ela se divide em dois LEDs iguais. E o que revela isso para a gente? Que cada um deles vai receber 100 miliamperes. Porque como os dois LEDs são iguais, não tem preferência, né? Esse aqui não pode receber mais do que esse ou vice-versa. Eles vão receber a mesma quantidade aí de corrente elétrica. E o que vai poder dizer isso para a gente? A gente consegue, a partir do gráfico, descobrir que quando passa pelo LED 100 miliamperes, a diferença de potencial ali é de 2,5. Ele colocou aqui, dividiu de meio em meio, né? Vamos até colocar essa informação aqui, que esse valor ele não deu, né? Mas vamos colocar que isso aqui vale 2,5. 2,5 volt. Então, olha só o que a gente descobriu. A gente descobriu que para o LED, entre os pontos Z e Y, existe uma diferença de potencial de 2,5 volts. E a diferença de potencial entre X e Y continua sendo 3, porque eu não mudei a bateria, né? Como ele quer saber a resistência do resistor, eu posso descobrir quanto vale a DDP XZ e aí, consequentemente, com a corrente eu acho o R. Vamos lá, vamos fazer isso, ó. O que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou te dizer que a DDP XY é nada mais, nada menos do que a potencial em X menos o potencial em Y. Acho que você concorda comigo. É a diferença de potencial entre X menos Y. Se eu colocar aqui no meio um termo somando, que é o potencial z, vê se você. O que a gente vai. Vou usar de um artifício matemático para resolver isso. Eu vou somar e subtrair o potencial z. Para que eu vou fazer isso? Ó, eu vou falar assim: que o potencial xy é igual. Ó, vê se você concorda. Xz. E olha o que eu vou fazer: ó, menos v potencial em Z mais potencial em Z. Você viu que eu somei e subtraí aqui o potencial Z para eu poder remodelar essa forma. Então, dessa passagem para essa, o que eu fiz, né? Eu subtraí e somei o potencial VZ. Esse resultado aqui, ele é neutro, né? Ele não influencia na nossa conta, porque quando eu pego um número e somo e subtraio ele mesmo, continua sendo a mesma coisa do item anterior, da linha anterior. Então, mas a pergunta é, por que você faz isso? Porque aí eu falo que o potencial XY é igual à diferença de potencial entre x e z, eu posso chamar de xz, aí mais o potencial entre z e y. Tá vendo? Isso aqui é uma diferença de potencial, isso aqui é uma diferença de potencial. E eu tenho esses valores, ó. A diferença de potencial x, y eram aqueles valores de 3 volts. Então vamos puxar ele para cá, ó. Então eu vou só escrever aqui para caber. A diferença de potencial XY é igual à diferença de potencial XZ mais a diferença de potencial ZY. Esse valor do XY vale 3. A diferença de potencial XZ, que é o do resistor, eu não sei. XZ. Mas eu sei que a diferença de potencial ZY, ela vale os 2,5, que é quando passa uma corrente de 100 mA. Então aqui vale 2,5. Pronto, cheguei aqui no valor da diferença de potencial XZ, que vale meio volt. Se eu sei que a diferença de potencial vale meio volt
e a corrente é 200 miliamperes pela lei de Ohm, e ele fala que é um resistor ohmico aqui, a gente pode falar que U é igual a R vezes I. Como U vale meio, a resistência eu não sei, e a corrente aqui vale 0,2, 0,2 tem que passar para amperes, tá? Eu passo dividindo, essa resistência aqui dele vale 2,5 ohms e a gente chega assim no valor da resistência. Então, uma questãozinha já um pouquinho mais elaborada, né? Que você tem que ter domínio do conceito que está sendo perguntado, né? Não são soltas assim as perguntas para que você possa responder com bastante clareza esse exercício. Mas é um exercício legal para você ir passo a passo e entendendo. Mais um exercício, espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, ou então não se esqueça de inscrever-se aqui no canal e também deixar o seu like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!